Agora, integrando a mesa, temos Fabrício Panzani, especialista em políticas da indústria da CNI, Lucas Padano, sócio de Campos Fialho, Eduardo Alvim, especialista em políticas e indústria também da CNI, e passo, com muita honra e satisfação, a palavra a Felipe Rez para tratar da questão do status de economia de mercado da China e as vinculações com as negociações da OMC. Felipe, muito obrigado novamente por estar aqui. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer de coração mesmo o convite do Dr. Francisco Negrão para que eu pudesse me juntar aqui a vocês. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu participei, é sempre um prazer, é um carinho grande, e, para mim, no que eu puder, não tem barreira de distância, podendo, com o maior prazer, eu me junto para trocar ideias e para ouvir. E aqui acho que começa o primeiro grande mérito das discussões do IBRAC. Eu tenho como tema, então, a China, a economia de mercado, mas só de ouvir o primeiro painel, eu já estou com vontade, não vou parar na metade, porque tem umas coisas do TISA que acho que tem que falar também. Então, já começa a instigar mais comentários. Bom, então, a ideia é um pouco focar as atenções agora no grande acontecimento do ano, no grande ator que nós temos na OMC para esse ano e para os próximos. Nenhuma surpresa, é a China. E o que eu queria convidar vocês aqui, nós todos aqui, ao invés de fazer uma leitura, digamos, tentando antecipar qual que vai ser a interpretação correta do protocolo de acessão, olhar um pouco quais são os cenários, quais são as alternativas, ou seja, alargar um pouco o horizonte de análise da questão chinesa. Eu acho que são três níveis de análise que merecem ser olhados. O primeiro é o nível de análise, digamos, mais óbvio, é aquele que vai um pouco estar associado à interpretação, que em algum momento vai ficar claro qual será a interpretação, entre aspas, correta, dos termos do protocolo de acessão da China. Então, aqui é uma discussão que eu chamaria a atenção, ela é travestida de jurídica, mas de jurídica ela não tem nada. É uma leitura em que a interpretação jurídica vai ser dada conforme a necessidade política e, portanto, eu acho que tem que ter muita cautela em como fazer a leitura sobre o real significado da expiração da seção A2, do parágrafo A2 da seção 15 do protocolo de acessão. O segundo nível de análise é alargar um pouco, subir um pouco o nível de análise e se perguntar até que ponto a questão da manutenção ou não do status de economia de mercado é uma solução para lidar com o desafio chinês. Enfim, aqui eu acho que o que está por trás se dá conta que talvez os instrumentos de defesa comercial eles não foram desenhados para lidar com o problema da China. Vai muito além do que dizer se a China é economia de mercado ou não. É uma questão de DNA mesmo. Olha, não foi para isso que foi pensado e que, portanto, a solução para esse problema pode estar muito mais distante do que simplesmente decidir se é ou não economia de mercado. E, finalmente, a terceira dimensão, que faz parte da análise também, é uma questão mais ampla, é da China no sistema multilateral de comércio. Ou seja, quem é esse ator, como que ele pode ser digerido pelo sistema, qual é o tipo de interação que os membros vão ter com a China. Em uma certa instância, é disso que se trata, ou seja, a questão do reconhecimento ou não da China está nesse contexto mais amplo. Qual é o tratamento que nós vamos dar para a China. E eu acho que talvez aqui a dificuldade da questão é que até agora a gente tem tentado colocar a China debaixo de um rótulo. A China é uma economia estatal? Não. Estatal, no sentido que era usado nos anos 60? Não. É uma economia de mercado plena, igual aos Estados Unidos? Não, também não é. O que é a China? A China é um conceito em si mesmo. A China é a descrição da China. Ela não cabe facilmente em nenhum rótulo. E é aqui que começa o problema. As regras que nós temos foram desenhadas para uma situação muito diferente. Mesmo o protocolo de acessão em 2001, se você antevia que a China ia se tornar uma potência comercial, mas o que ela se tornou hoje, não sei se a gente tinha noção exata em 2001 de que era esse o resultado.
Então, começando com a primeira, digamos, o primeiro nível de análise, é o nível, como eu falei, da interpretação do que acontece a partir do dia 12 de dezembro. Né? Porque no dia 11 de dezembro expira o prazo de 15 anos, que foi acordado no protocolo de acessão, durante o qual você poderia, os países, as autoridades investigadoras, poderiam utilizar uma metodologia especial para cálculo de valor normal de exportadores chineses em investigações de defesa comercial. Essa daqui é o único consenso que eu vi até agora em Genebra, que no dia 11 de dezembro expira a seção A2. Até aqui eu não vi ninguém dizer diferente. O problema é que, a partir daí, eu não vi ninguém dizer a mesma coisa. Aí cada um tem uma opinião diferente e todos com muito bons argumentos, ou seja, não acho que aqui haja uma interpretação perfeita, todos têm pontos muito bons. Eu acho que um elemento que a gente não pode, como muito possivelmente a China terá o seu ponto de vista, e eu acho que não é surpreendente se a gente considerar que a China entende que o reconhecimento é automático, e a China está se preparando para, enfim, quem discordar desse entendimento, acho que ela não hesitará em levar para a solução de controvérsias. Ou seja, eu acho que não é um cenário descabido imaginar que, a partir de 12 de dezembro, qualquer decisão de não tratar a China como economia de mercado ou matizar o entendimento resultará, muito provavelmente, em painéis. E mais do que isso, eu não acho que seja também de se descartar que não será um painel, serão vários painéis. E eu acho também que não tem, a China não vai fazer distinção entre países em desenvolvimento, desenvolvido, qualquer um que não conceder ao que ela entende que seja correto o tratamento imediato, enfrentará painel. O problema de painel é que alguém perde e alguém ganha. Né? Isso é... E eu acho que esse não é... O problema que está por trás é que quem perde, eu acho que dificilmente vai conseguir ter espaço político para implementar o resultado do painel. Eu não acho que a China, se perder, vai chegar e dizer, poxa vida, eu jurava que 15 anos estava resolvido o problema, mas não. Tá bem. Não acho que a China, uma decisão, não vai reagir, imagino, dessa maneira. Da mesma forma, imagino que Estados Unidos e todo o resto do mundo também vai ter sua dificuldade em dizer que, não, a China é uma economia de mercado perfeita, não tem problema nenhum, qual é o grande problema? Ou seja, qualquer um vai ter muita dificuldade para implementar. Eu acho que, infelizmente, esse é o cenário que vai acontecer, mas eu acho que não necessariamente a gente tem que, com isso, deixar de colocar essa questão em perspectiva. Um elemento que eu acho importante nessa reflexão, é evidente, como eu falei, tem bons argumentos de parte a parte, mas, em última instância, é o órgão de apelação que vai chegar a uma decisão sobre qual é a correta interpretação do protocolo de acessão. E eu acho que a gente não deve subestimar a mensagem que o órgão de apelação já deu no caso de Festners, no parágrafo 289 do relatório do órgão de apelação. Eu acho que aquilo ali já é uma indicação bastante que não deve ser desconsiderada sobre como o órgão de apelação faz a leitura da linha D, do item D, com o A2, ou seja, o que está ali, eu acho bastante claro, preocupantemente claro, é que foi acordada por 15 anos a possibilidade de utilização de uma metodologia alternativa, foram estabelecidas regras para, eventualmente, antecipar a volta à normalidade em prazo menor, mas o que decorre dali é que, vencidos 15 anos, a exceção, a regra diferente, deixa de existir, e, inexistindo a regra alternativa, vale a regra que vale para todo mundo, ou seja, eu acho que é muito importante, eu acho que, sobretudo, da parte dos americanos. Os americanos têm a tendência de fazer leituras interessantes e de acreditar que a leitura jurídica que eles fazem do protocolo é bulletproof, ou seja, que não essa é a correta interpretação, e eu acho que tendem a colocar de lado a questão política, acreditam muito que a interpretação deles é a correta. Mas, enfim, eu acho que nós veremos, ano que vem, os resultados disso e saberemos, então, qual que é o entendimento. Agora, o que eu convido, e aqui eu não sou ingênuo de achar que é possível, nem que semana que vem a gente consegue resolver esse problema, mas é de imaginar... Bom, se a China não é economia de mercado, nem não é, ou seja, é difícil colocar em extremos. Se provavelmente teremos painéis, se provavelmente vai ser difícil quem perder implementar.
Então, não tem alternativa, ou seja, é isso? Não necessariamente. Talvez aqui entre um segundo nível de análise que eu mencionei. Talvez não seria mais útil olhar e se perguntar se esses instrumentos de defesa comercial, porque, no fundo, nós estamos brigando por uma regra dos instrumentos, que se aplica aos instrumentos hoje. Será que, na verdade, a gente não tem que fazer uma pergunta anterior? Será que esses instrumentos são adequados para os desafios do comércio que nós temos pela frente? Todos vocês, todo mundo, todos nós já estudamos, enfim, o DNA do antidumping é de 1904. Não precisa elaborar muito para saber que 1904 e 2016 tem diferenças. E as regras multilaterais de 47, códigos e tudo, também são realidades totalmente diferentes. Elas nunca foram feitas, essas regras, para lidar com o fenômeno da China. É tão simples quanto isso. Então, o que nós estamos tendo que fazer, no fundo, é tentar, em textos antigos, que não foram feitos para isso, torcer a linguagem para que, politicamente, você chegue numa solução. Vai dar problema em alguma hora, não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Então, no fundo, uma reflexão que poderia iluminar possíveis cursos de ação, insisto, não sou ingênuo de achar que isso acontece da noite para o dia, mas também acho que ninguém deve fechar a possibilidade de pensar um pouco o problema de forma mais ampla. É você olhar muito bem, se esses instrumentos, partindo da hipótese de que esses 3 instrumentos podem estar datados, a pergunta que se coloca, então, então o que seria um instrumento contemporâneo para lidar com... Qual seria um instrumento contemporâneo de defesa comercial? E aqui, então, acho que, claro, uma vez que você começa um exercício desse, você pode chegar a diversas conclusões, mas alguns aspectos me parecem que podem ser interessantes. O primeiro deles, e talvez essencial, é a gente pensar a indústria doméstica de cada país. Para o empresário brasileiro, e qualquer empresário, qual é o problema que faz com que você vá recorrer à defesa comercial? É uma questão de preço e volume de importação. É disso. Para o empresário, sinceramente, e aqui o Marco pode... A última coisa que ele quer saber, ou não interessa a ele, o que está causando o problema. Isso, olha, está bem, pode ser dumping, subsídio, câmbio, exploração de mão de obra, desmatamento, está tudo muito bem, mas e o meu antidumping vai sair? Ou seja, o que precisa é a correção do problema. A causa do problema é simplesmente uma condição que você tem que cumprir para poder resolver, que é corrigir preço. É disso que se trata. A medida vai corrigir preço no antidumping, na medida compensatória. Então, se você olhar e começar a se concentrar na variável que é percebida pelo empresário, você talvez pode começar a pensar se um novo instrumento não teria mais uma cara de uma salvaguarda do que antidumping em medida compensatória. E aí você começa a olhar, bom, se o problema é preço e volume, então você pode imaginar que alguma coisa que poderia ser o gatilho para uma proteção estaria associada a um determinado nível do preço, a um determinado nível de volume. Eu acho que o simples fato de você concentrar nisso já abre uma perspectiva muito boa para resolver muitas coisas. Primeiro, barateia qualquer investigação de defesa comercial. Para a empresa, para o governo, por quê? Porque você não precisa mais verificação em loco, em exportador, você não precisa mais sair do seu país. A questão do que está acontecendo na origem já não é mais relevante. Inclusive, se o país é economia de mercado ou não. Você fala, olha, isso não interessa. Interessa que com esse preço e com esse volume não dá. É tão simples quanto isso. Então, você não precisa analisar programa de subsídio do outro lado para poder botar uma medida compensatória, porque, de novo, você está olhando a variável resultado. É claro que, ao olhar na variável resultado, tem um problema. Você faz tábula rasa de ganho de competitividade, ou seja, importação que vem porque o preço é baixo, porque o exportador é competitivo. Esse é um problema. Isso não, você pega tudo. Você vai olhando para preço e quantidade e você pega qualquer tipo de comércio, inclusive o legítimo, que decorre de ganhos de eficiência por parte do exportador. A vantagem de você olhar por aí, e se você tira a questão do tipo de ação que o outro governo está fazendo, o problema do câmbio, manipulação cambial, está resolvido de novo. Porque você não está olhando você não está passando julgamento sobre o que o outro governo está fazendo. De novo, economia de mercado, não. E aqui eu acho que abre a janela relevante para o caso da China. Porque a coisa que o chinês
em qualquer nível, você mais ouve das autoridades chinesas, é a reclamação quanto à discriminação. O que é intolerável para os chineses é eles se sentirem discriminados com relação aos outros membros da OMC. É isso que realmente motiva. Eu sou testemunha de diversas vezes autoridades chinesas me dizerem que nosso problema não é tanto com o número de investigação. Não, nós entendemos, somos muito grandes exportadores, somos muito competitivos, às vezes não, e que isso daí vai resultar em muitos direitos. Esse não é o problema. O problema deles é a discriminação. Sobretudo quando eles se comparam com os Estados Unidos. Claro, eles estão num braço de ferro com os Estados Unidos para decidir quem é maior, enfim, num duelo de quem é a maior potência comercial do mundo. É difícil para eles aceitarem que eles têm que ser tratados diferentemente. Mas então, se você começa a pensar um instrumento em que, na verdade, você olha uma questão de preço, volume, é uma possibilidade do chinês, você convidar o chinês para sentar na mesa e negociar, discutir isso daí. E você fala, olha, esse problema não é típico de você. Pô, claro, se o teu preço sempre é o mais baixo, sim, esse instrumento potencialmente te afeta mais, mas não é mais discriminatório. Qualquer um que atingir esse gatilho também pode ser penalizado por esse instrumento. E um aspecto também, aí, continuando esse pensamento, se não seria também útil a gente olhar para esse mecanismo e aplicar esse mecanismo ao capítulo 1 a 99 do Sistema Harmonizado. Ou seja, nós estamos falando de bens, agricultura, todos sujeitos somente a um instrumento. Aí, eu acho que, de novo, tem vantagens nesse tipo de raciocínio. Primeiro, porque resolve vários dos problemas que nós temos nas negociações agrícolas de salvaguardas especiais, sejam as novas que são solicitadas por países em desenvolvimento, sejam as salvaguardas existentes de países, sobretudo, desenvolvidos. Você supera essa discussão e você negocia um instrumento só que se aplique a tudo. Uma vantagem de você usar também um instrumento para tudo é que os interesses agrícolas e os interesses industriais tendem a se equilibrar. Por exemplo, do ponto de vista do Brasil, nós somos muito fortes exportadores agrícolas. Então, do lado de quem está importando, obviamente, preço-quantidade, nós teríamos exportações agrícolas brasileiras tenderiam a ser afetadas. Por quê? Porque, com a nossa competitividade, potencialmente, nós acionaríamos esse gatilho. Agora, produtos industriais, é exatamente o contrário. Produtos industriais vindos da China, por exemplo, acionariam o gatilho da nossa parte. Portanto, olhando do ponto de vista do Brasil e de todos os outros, acho que haveria uma tendência natural a que esse gatilho não seja nem muito apertado, nem muito frouxo, porque se você faz um gatilho que torna impossível a aplicação do instrumento, isso é muito bom para nossas exportações agrícolas, mas não serve para nada para a nossa indústria. E vice-versa, se você faz um gatilho que é acionável com qualquer variaçãozinha de preço ou de importação, é muito bom para a indústria, mas essa mesma regra se aplica às exportações agrícolas brasileiras. Então, o fato de você colocar um instrumento e você cuidar de todos os produtos agrícolas ou não agrícolas, acho que, naturalmente, você tem uma tendência a que esse gatilho seja analisado com equilíbrio, com isenção, tentando realmente achar um ajuste fino que não torne ele nem muito simples, nem muito difícil de ser atingido. Outra área que, nesse novo instrumento, eu acho que precisa ser pensado também diz a respeito à análise de dano. Com os nossos 15 indicadores hoje, sinceramente, é um exercício cada vez mais difícil, na minha opinião. A leitura dos 15, de você entender se tem dano, se não tem dano, são indicadores que dão indicações, às vezes, não necessariamente na mesma direção. E uma forma de você, talvez, tornar mais clara a análise de dano, simplificar, diminuir o número de indicadores. Porque, apesar do acordo dizer que não tem hierarquia entre eles, é evidente que tem indicadores que têm pesos muito mais fortes para você contar uma história triste do que outros. Por exemplo, perda de market share, lucratividade, produção e vendas, esses 4 aí, só esses daí já contam, já tem um potencial muito grande de você ter uma afirmação, uma determinação positiva de dano.
Já outras já são, elas podem enriquecer a sua análise, mas dificilmente, por exemplo, outras variáveis que estão no artigo 3.4 serão capazes de ter uma explicação tão forte. Então, por que não se render um pouco a essa obviedade, simplificar um pouco a quantidade de indicadores, se concentrar naqueles 4, 5, 6, enfim, isso não é o ponto, mas são aqueles que claramente são essenciais para chegar a uma determinação e que, portanto, passam a ser mais compreensíveis, ou seja, a distância entre a análise da autoridade e a indústria doméstica diminui porque o cenário passa a ser mais fácil você chegar a uma conclusão com indicadores, com menos indicadores e que sejam talvez um termômetro mais fiel da situação. Outro elemento que talvez seja também merecedor de reflexão é fazer um instrumento que tenha duração fixa com uma extensão, ou seja, a questão das revisões, que é sempre um terreno difícil, tentar atacar esse problema dizendo, olha, sei lá, 2 anos prorrogáveis por mais 2, alguma coisa do gênero, e depois tem que ter um período sem aplicação, porque com isso você diminui um pouco o peso que hoje tem a questão das regras das revisões, que podem ficar para sempre, ou seja, você... Acho que ajuda, enfim, se são 2 mais 2, 3 mais 3, 2 mais 2 mais 2, isso tudo sempre é sujeito à negociação, mas eu acho que o conceito de você fixar o número de extensões de maneira prévia, acho que poderia ser uma coisa interessante nesse exercício de pensar os novos instrumentos. Evidentemente, um exercício desse dá para pensar, eu aposto que vocês já estão pensando em variações, e se a gente fizesse isso, talvez não assim, isso é um exercício, mas o meu ponto aqui é que a situação que vai se apresentar com a China no final do ano, talvez seja um convite para que a gente olhe se o problema não está no DNA dos instrumentos, e não em tentar consertar uma ou outra regrinha do instrumento. E para tentar fazer o meu ponto ainda mais claro, imagine que a rodada Doha tivesse, enfim, 100% de velocidade, tivéssemos muito próximos de chegar a um resultado. Imaginem ainda que todas as propostas que o Brasil e os Friends of Anti-Dumping Negotiation, todas elas, tivessem sido acolhidas e o acordo anti-dumping tivesse sido alterado de maneira a acomodar todas as propostas. A pergunta que eu faço é, esse novo acordo anti-dumping estaria à altura dos desafios do comércio internacional, a questão chinesa estaria bem equacionada, todo mundo satisfeito. Eu tendo a dizer que, sinceramente, perto do problema chinês, essas alterações sempre ajudam, sempre esclarecem, tiram ruídos, mas você resolve o problema, você pode dizer que você tem um instrumento desenhado para o século XXI? Não sei, tenho minhas dúvidas. Acho que o problema é mais complicado do que simplesmente alterar 3 parágrafos e 2 notas de rodapé. O problema, eu acho que indica que é uma questão mais de fundo. E aí, com isso, eu vou para o terceiro nível, que no fundo está por trás da discussão toda, que é uma questão mais ampla, de novo, como eu falei, é a questão da China. Quem é a China no sistema multilateral de comércio hoje? E aqui, a rodada Doha, uma das razões para que o impasse que nós estejamos nessa situação de impasse, obviamente, diz respeito à China, e as negociações agrícolas, ou seja, aqui você tem um dominó, digamos, um problema sério que acaba contaminando e que acaba justificando inação, acaba justificando posições de não avanço. E a razão é muito simples, a China pagou um preço muito alto para entrar na OMC. Isso não tem dúvida, os compromissos que ela teve que assumir, não tem ninguém que assumiu na OMC. E era quem estava em 2001, o que era dito na época era que, não, a China, você está fazendo o pagamento antecipado daquilo que a rodada Doha vai entregar para todo mundo, ou seja, não é mentira, foi isso mesmo, os chineses nesse aspecto não estão equivocados. Então, o que o chinês fala? Não, eu não vou pagar de novo esse ticket, eu já comprei esse ticket, eu paguei adiantado para entrar. E se você for nas negociações agricultura, na área de apoio doméstico, eu sei que isso não é uma área que todos necessariamente trabalham com isso, mas é aqui o coração do problema do impasse nas negociações agrícolas e, por conseguinte, da rodada como um todo. Porque a China fez concessões muito grandes aqui, a única coisa que ela tem é um de minimis, ou seja, ela pode, o volume de subsídios agrícolas que ela pode dar está amarrado a um percentual do volume da produção, e ela não tem mais nada.
E o problema é que, com o volume da produção agrícola chinesa, que é brutal, o montante absoluto dos subsídios que a China pode dar é muito grande. Aí assiste razão os americanos que dizem, mas não é possível, não, apesar de você só ter um instrumento, tem muito dinheiro que vocês podem dar por trás desses de mínimos. Na casa de 80 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, aqui aqui que está o problema, ou seja, os chineses, acho que tem um ponto em dizer, nós já pagamos, vocês só deixaram a China com o de mínimos, está bom, são 80 bilhões, mas é só isso. O americano fala 80 bi, continua sendo 80 bi, não me interessa, não dá para fechar uma rodada, eu não tenho como convencer a minha opinião pública de que fechamos a rodada e a China não fez nada e eu tenho 80 bi para gastar em agricultura. Meus agricultores, meu lobby agrícola não compra isso. Eu acho que é um ponto válido também. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, de um jeito ou de outro, é a China que está por trás de tudo. Ou seja, as negociações andam, não andam, de um jeito ou de outro, remetem à situação, como que o sistema multilateral de comércio vai tratar a China. E aí o que a gente assiste, e aqui, eu vou usar esses últimos 5 minutos para dar uma fugida. Antes das perguntas, né? Passar um pouquinho só para continuando. E aí, enfim, a rodada, evidentemente, tem dificuldades, o desengajamento americano, sobretudo, é visível, não tem como não observar o desengajamento americano. Se é justificado ou não, acho que isso é uma questão aí, enfim, cada um terá a sua opinião. Mas o fato é que os americanos não estão mais com grande engajamento. Claro, muito da razão são as negociações plurilaterais, TPP, TTIP, TISA, isso tudo é parte da explicação. E a tendência que começa, que já não é, mas que começa realmente a ficar muito forte, é da discussão o caminho dos plurilaterais. Ou melhor, em vez de plurilaterais, acho que o mais correto é chamar soluções menos do que multilaterais. São soluções que, de algum jeito, vão incorporar menos do que 164 membros. E o que está de trás dessa motivação é exatamente, olha, dado que o consenso não dá, que a gente sempre para em 1, 2, 3, 4 países que têm problemas de fundo, tá bem, então deixa esses 3, 4, 5, quem quiser de fundo, fica de fora, e a gente faz os outros que querem avançar, o que conseguem. Isso seria uma solução se também não fosse um problema, ou seja, claro, avança, mas, em geral, quem tem disposição para fazer acordo plurilateral são aqueles que, de uma certa maneira, pensam ou estão em situações não tão diferentes. Porque o ganho de comércio está exatamente em você fazer alguém que é muito fechado, que tem muita regulação, liberalizar, etc., etc. E são esses que têm dificuldade. Então, quando você olha muitas das negociações, eu acho que tem um elemento, digamos, de interesse comercial, mas não... Por exemplo, você integrar Singapura num acordo de serviços, eu, sinceramente, não vejo muita vantagem. É um país totalmente liberalizado nessa área, não tem muito a oferecer. Então, você ter um país que já é muito liberalizado, aceitando fazer regras, eu não sei se o valor comercial... Eu acho que, no caso de negociações, claro, os grandes mercados, China, Índia, Brasil, Indonésia, Argentina, esses são os que vão dizer se realmente o acordo vai, enfim, trazer dinheiro, enfim, em última instância. Bom, isso me faz aqui um ganchinho com relação ao TISA, que foi discutido de manhã. São alguns aspectos que eu acho que são importantes também na reflexão, a gente não perder de vista quando a gente analisa nesse contexto de plurilaterais, de quais são as soluções ou como avançar. No caso do TISA, alguns aspectos são importantes. O primeiro deles é que, conversando com os negociadores do TISA, o TISA não está necessariamente aberto a novos membros até que seja assinado. Porque o governo americano, a administração Obama, tem todo o compromisso de, como ainda dentro da administração Obama, entregar, de terminar a negociação do TISA, e, obviamente, aceitar membros a essa altura daqui praticamente inviabiliza você cumprir a meta de terminar o TISA até o final do ano. Então, conversando com os delegados do TISA lá em Genebra, eles confidenciam que não está aberto. Então, na verdade, quando a gente pensa em TISA, muito provavelmente o que a gente tem que pensar é num contrato de adesão. Ou seja, não parece, nesse momento, muito factível a possibilidade de você entrar e negociar as regras do TISA.
Então, esse cenário, eu acho que tem que ser, enfim, acho que cada dia que passa diminui essa possibilidade. Então, seria uma coisa de aderir. A China, informalmente, já falou que a cada dia que passa, o interesse da China pelo TISA diminui. Exatamente porque eles falaram que nós já passamos por uma sessão, a gente sabe como é que é, a gente não quer passar de novo. Então, porque, naturalmente, você chegar e aderir a um acordo que é sofisticado e tudo, sem ter tido a chance de participar da elaboração das regras, não tem que olhar, analisar com cuidado. É um acordo ambicioso. E a verdade é que, conversando também com... Enfim, é o meu trabalho do dia a dia, conversando com os delegados lá, vários delegados, eu ouvi de delegados de grandes delegações do TISA, dizerem que estão se dando conta que o TISA pode virar um elefante branco. White elephant, foi isso que eu vi. Por quê? Porque eles se dão conta que o que tinham pensado anteriormente, que a gente faz um acordo e depois multilateraliza e todo mundo vai fazer fila para entrar, não é tão simples, não é o que está aparecendo. E eles começam a se dar conta de que não vai ser tão óbvio começar a atrair todo mundo para entrar no... que basta você, um grupo de países que pensam igual, faz um acordo muito ambicioso e todo mundo de moto próprio vai lá. Não é o que provavelmente vai acontecer. Então, acho que isso daí não significa, evidentemente, que o caminho dos plurilaterais ou discussões menos que multilaterais, inclusive em serviços, esteja fechado. É só não, acho que, reduzir a análise apenas ao TISA. O TISA é uma possibilidade, que tem vantagens e desvantagens. E aí eu chamo a atenção que, a meu juízo, o TISA, pelo fato dele estar muito próximo da estrutura do GATS, porque o objetivo era voltar para o OMC, ele traz problemas que o GATS tem. E o problema que o GATS tem, eu acho que o GATS está envelhecendo muito mal, se a gente comparar com a realidade comercial. Porque o GATS é uma engenharia intelectual impressionante, eu acho realmente os que criaram o GATS... Mas eu acho que a cada dia que passa, a distância entre as regras do GATS e a realidade fica cada dia maior. Um exemplo só, a distinção entre modos 1 e 2. É difícil você fazer a tradução disso na realidade. Teoricamente você faz, mas na prática não é muito fácil. E tem vários exemplos. Então, o problema do TISA, ao copiar a estrutura do GATS, é que herda junto, é mais ambicioso? São 17 anexos setoriais. 6 devem ficar prontos para o final do ano e os outros continuam em negociação. Nesses anexos, você tem um anexo de TRIMS, de serviços, ou seja, o acordo de TRIMS só se aplica a bens, e você vai ter um anexo de TRIMS. Você tem, enfim, anexos regulatórios, transparência, financeiros, telecom, realmente é muito amplo. Então, ele é GATS Plus, não tem dúvida. Nesse aspecto, se a gente olhar para a TPP me parece um bicho, não é um acordo simplesmente competindo com o TISA. São dois acordos equivalentes, não sei se são tão equivalentes. Eu acho que a TPP ela é muito mais orientada para o futuro do que o TISA. Porque na TPP, eu acho que o grande mérito da TPP, se você olhar os 6 ou 7 capítulos que tratam de serviços, é fazer uma vinculação muito mais próxima com bens, que é o que todos os estudos mostram, a servicificação, ou seja, essa distinção entre bens e serviços. O melhor exemplo é, isso aqui é um bem ou um serviço? Isso aqui só é plástico e coisa, tudo que está aqui atrás é serviços. E aí, como é que você negocia? Realmente, a iPhone é uma questão de baixar a tarifa de importação dessa caixinha aqui? Ou é tudo que está aqui dentro? Então, eu acho que exemplos como esses são vários na literatura, mostrando que essa distinção bens e serviços, ela não faz mais tanto sentido. As coisas começam a ficar interrelacionadas. E, nesse aspecto, a TPP, ao tratar vários capítulos, bens e serviços, como uma coisa só, eu acho que tem um potencial de ser muito mais orientada para o futuro e para a realidade comercial do que o TISA. Então, acho que, claro, isso não prejuga nada, enfim, mas acho que são elementos que são importantes na reflexão sobre o que fazer, se TISA é a solução, se a TPP é a solução, se outro acordo plurilateral é a solução, não sei, a solução não é fácil de ver, mas eu acho que a gente tem que ter presente todos os elementos para fazer uma reflexão sobre o assunto. E aí, com isso, eu não sei, perguntas... Vera. Duas Veras.
Eu vi primeiro a Vera da direita e depois a Vera da esquerda. Não, é rapidinho. Dando uma olhada, quando eu fiz uma pequena pesquisa sobre o TISA, eu vi que os Estados Unidos, que a China já quis aderir às negociações do TISA, e que os Estados Unidos disse não, supostamente porque a China não estaria nem cumprindo o que ela se comprometeu no GATS e em outros acordos. Existe algum tipo de confrontamento com a China? Olha, você não está cumprindo isso abertamente, ou os Estados Unidos estão falando... Me pareceu que os Estados Unidos estão apontando o dedo, não, você não está cumprindo o que você já se comprometeu, imagina... Os Estados Unidos cumpre tudo com que se comprometeu, né? Eu gosto que é high moral ground, assim, você está fazendo errado. Não, eu acho que isso é o discurso oficial. Eu acho que se a conversa entre negociadores é que as regras do TISA, se você for olhar o anexo de empresas estatais, é feito para pegar a China. Então, você não vai deixar a China entrar para negociar um anexo que é feito para pegar a China. Então, o objetivo dos americanos é, não, deixa a gente terminar primeiro aqui, depois você adere a essa regra. Não vamos deixar você negociar essa regra. Então, essa protelação de deixar a China entrar nas negociações é exatamente porque a China tenderia a diminuir o padrão que eles querem impor. Então, acho que essa é mais por aí a explicação do que não está cumprindo as regras. Não. Vera, dica. Felipe, aquela história. China, a gente concordo. A China é complicada. A China já foi, já está lá dentro e não vai querer fazer um montão de coisa que o Brasil gostaria de fazer. O que eu fico bastante perturbada quando eu escuto você e Ronaldo e toda a tropa de Itamaraty, o tempo todo assim, qualquer coisa que os Estados Unidos faça, a gente tem que assinar embaixo, então não vamos nem chegar perto. Com a Europa é mais fácil negociar. Aí vai me dando um desespero, porque a vida inteira eu escutei isso, o Brasil está numa lama danada, porque não está fazendo nada. Então, acho que o Itamaraty tem que repensar que é isso mesmo, quem é poderoso são os Estados Unidos. E a China e os Estados Unidos se entendem muito bem. Então, não adianta pegar... A China não quer TISA, então o Brasil não quer. Não, o Brasil está muito mal, gente. Está muito mal porque o Brasil não abriu, não fez acordo, aquela história toda. E não adianta você querer ficar rodando, porque Estados Unidos é o make ruler, é ele que vai fazer e a gente... Então, essa história de tudo que os Estados Unidos faz, não, porque tem que assinar embaixo, eu acho que a gente está muito ruim, gente, muito ruim. A economia brasileira, você está gostando de vivendo em Genebra, você não sabe como ruim a gente está. Veja o que o Arbacho falou, quão afastado de tudo a gente está. Então, essa história de dizer não vamos fazer porque o americano vai impor ou não, sabe, desculpe, Felipe, a gente já devia passar por isso, tá? E aquela história, e aí eu vi aquela história da agricultura. Então, a gente não entra no TISA porque a agricultura não perde o único elemento que a gente tem para a agricultura. Será que o Brasil e o Itamaraty não viu que a agricultura acabou no multilateral e acabou nos regionais? A agricultura só tem um jeito de você conseguir o espaço do Brasil. É transformar o departamento da Daniela num bruto departamento, botar 3 embaixadores e 10 advogados atrás. Só tem uma maneira de conquistar espaço de agricultura. Então, esse papo do Brasil, esperou 10 anos, não entra no TISA, porque o americano manda... Sabe, desculpe, Felipe, esse discurso mais é inaceitável. Tá olha para a realidade brasileira, olha para os números do Brasil. Tá bem. Não, enfim, se eu passei a ideia que eu estou dizendo que não é para assinar o TISA porque o americano está dizendo, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo só para pensar. Perdão e assina. Ué, não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Eu estou aqui, eu sou um negociador, estou só olhando para as coisas. Se for a decisão, que seja, assine. Gente, não tem problema. O Itamaraty fez com a economia brasileira, que o Brasil Enfim, eu estou me atendo simplesmente a dizer os aportes aqui do TISA. Volto a dizer, ou seja, eu acho que o que nós estamos fazendo, e são as mensagens que foram já transmitidas em todos os níveis da OMC, é que o Brasil, nós estamos abertos para analisar os temas face value, nós não estamos fazendo sequencing nenhum, ou seja, as coisas são, vamos olhar os temas como eles são. Acho que isso mostra de que, no fundo, nós estamos vendo onde é que está o interesse. Agora, ao ver as opções, tem que olhar todos os prós e contras de todas elas, é só isso. E aí, a decisão, tomemos a que seja melhor para o Brasil, e aí, enfim, não serei eu que tomaria essa decisão. Enfim, eu acho que é esse, eu acho que não tem isso. Embaixador. Em primeiro lugar, obrigado por trazer esses ares frescos de Genebra. E mais ainda,
Mais ainda, obrigado por você nos trazer boas ideias aqui de Genebra. Uma pergunta sobre reconhecimento da China. Eu acho que há eu acho que há um consenso, quer dizer, pelo menos entre muitos, com relação ao reconhecimento da China, de que o reconhecimento automático não vai acontecer, né? Todos estão matizando, e, como você mesmo disse, ninguém sabe direito como matizar. União Europeia e Estados Unidos resolveram matizar, não vão reconhecer automaticamente, né? Isso já é uma definição da União Europeia e dos Estados Unidos, inclusive a União Europeia, Parlamento e Comissão. Nós ainda não definimos no Brasil, e nós temos interesse, né, nessa questão do rei. A partir do dia 12, isso vai impactar em muitos setores importantes da nossa indústria. Não era o caso de a gente decidir por um matiz também, quer dizer, matizar também o nosso reconhecimento automático, quer dizer, ou vamos reconhecer automaticamente, e quais seriam? Você fala, por exemplo, de que haverá certamente um recurso ao procedimento de solução de controvérsias da OMC, pela China, caso haja a decisão de matizar o reconhecimento. Se a China vier a recorrer ao OMC, o procedimento de solução de controvérsias da OMC, haveria a possibilidade de decidir também sanções unilaterais contra o Brasil, contra exportações brasileiras de agricultura, de minério de ferro e tudo mais, ou será apenas um recurso ao OMC? Não seria bom, desde já, o Brasil se unir à União Europeia e Estados Unidos e definir uma posição de matizar esse reconhecimento desde já? Porque o que vai acontecer? Vamos chegar a dezembro sem uma posição definida e aí vamos ter que improvisar uma posição nossa com relação a isso. Eu acho que não é bom que a gente fique sozinhos nisso. É bom que a gente se una aos mais fortes, pelo menos com isso nos protege mais. Não é? Não sei, qual a sua opinião sobre isso? Segunda pergunta... Deixa eu terminar de falar, Vera. Segunda pergunta... É sempre assim. Sempre. Segunda pergunta é com relação a esse mecanismo que você falou de preço e volume, não é? Isso, obviamente, é um empreendimento a médio e longo prazo. Isso não vai resolver o nosso problema a partir de 12 de dezembro. Isso é uma negociação um empreendimento muito mais abrangente. Quer dizer, o que é isso? É uma salvaguarda, uma espécie de salvaguarda, é um novo mecanismo, como você disse, de preço e volume? É uma boa ideia, pode ser. Quem sabe a gente pode até fazer com que a OMC tenha o que o negociador da Secretaria da OMC falou hoje de manhã, né, um rule-making exercise dentro do framework da OMC, o que é bom, o que é positivo, não deixa de ser. Se você pudesse explicar um pouquinho melhor essas duas coisas. Está bem. Embaixador, obrigado. As duas perguntas são excelentes. Começando com a primeira, eu acho que, olhando para o cenário internacional, como os países estão lidando com a questão chinesa, eu acho que nós temos um contínuo na posição mais, digamos, mais forte, mais assertiva, e aqui eu não vejo muito matiz. Acho que são os americanos. Os americanos, a mensagem que eu ouço deles é: nós não vamos reconhecer, ponto. That's it. Nosso entendimento é que a regra dos 15 anos, por detrás dela estava o entendimento de que a China iria empreender todas as reformas necessárias para ser uma economia de mercado. Não tendo sido cumprido esse requisito, obviamente, os 15 anos não se aplicam, nós não vamos reconhecer. Do que eu escuto, me parece que essa é a posição mais linha dura, ou mais extremada, num dos extremos das opções. No outro... Eles falam no case by case também, não é isso? Já vi eles falarem. Sim, os discursos oficiais, sim, mas quando a gente conversa com os delegados, assim, eles falam, no way, vai ser e seja o que Deus quiser. No outro extremo, tem mais de 80 países que já reconheceram a China como economia de mercado. Então, isso é um elemento que está do outro lado, e um deles, que é um exemplo, é a Austrália. A Austrália, por conta do acordo de livre comércio com a China, reconheceu a China como economia de mercado, e, naturalmente, o fato de reconhecer não significa que ela não enfrentasse problemas com relação às importações chinesas. Só que a maneira como a Austrália
veio ao longo desses anos lidando com o problema, foi por meio da interpretação da situação particular de mercado, do caput do artigo 2.2. Então, por conta disso, vinculado ao 2211, na questão dos custos, ela fazia, nunca muito claro exatamente o pulo do gato, mas corrigia os custos, ajustava certos números, ou seja, não era uma solução perfeita, como usar simplesmente um terceiro país, mas, enfim, diminuía, aumentava de grau de proteção, digamos assim. O problema da solução da Austrália, que seria uma forma de manter o mesmo objetivo, mas por uma argumentação diferente, sofreu um revés muito grande com o painel do biodiesel agora, em que a Argentina ganhou da União Europeia, ou seja, o painel concordou com a Argentina que a metodologia da União Europeia estava equivocada. E, basicamente, simplificando, enfim, qual era a metodologia da União Europeia? A argumentação e a metodologia deles era dizendo, olha, dado que no governo da Argentina, até recentemente, os preços da economia argentina estavam muito afetados pela atuação governamental, essa situação particular de mercado justificaria, então, desconsiderar os dados do exportador chinês, ou melhor, corrigir os dados do exportador argentino, corrigir os dados do exportador argentino de maneira a que eles refletissem os custos corretos, os custos internacionais dos produtos investigados. Essa era, em grandes linhas, a prática da União Europeia. E o painel chegou à conclusão que não, esse não é o entendimento do artigo 2.2 e o 2.2.1. Ou seja, o que está dito ali é digamos, o universo do artigo 2.2 é o universo da empresa, ou seja, você tem que olhar para os dados da empresa, ou seja, a questão de você desconsiderar os custos as informações prestadas pelo exportador argentino não podem discrepar daquilo que está registrado, ou seja, em termos simplificados, não adianta o exportador apresentar planilhas magníficas com os números perfeitos para eles, para não ter dumping, você vai lá e não é o que está refletido nos números da empresa. Então, o painel foi por aí, disse não, o parâmetro que deve ser utilizado para julgar se os custos refletem ou não são relacionados à empresa e ao mercado argentino. Então, o recurso também a parâmetros internacionais não é possível. Aí, de curiosidade, eu fui um pouco atrás ver se tem qual é o histórico desse conceito de situação particular de mercado. E a verdade é que essa expressão surgiu na rodada Kennedy. E ela surgiu de uma maneira entre um draft do código antidumping que estava sendo em negociação, de um draft para o outro apareceu a expressão. Só que eu procurei lá no secretariado, com a ajuda dele, se tinha algum tipo de histórico das discussões, por quê, o que motivou, e não tem um registro sequer de quem propôs, de país defendendo essa. A única coisa que a gente, comparando a versão imediatamente prévia a essa que apareceu, situação particular de mercado, tinha um conceito de vendas abertas, ou seja, na definição das condições normais de mercado, fazia-se alusão a que, se não houver open sales, vendas abertas, dá a entender que seriam vendas não entre partes afiliadas ou alguma coisa do gênero. E, na versão seguinte, esse open sales some e entra situação particular de mercado. Nem o secretariado tem histórico do que estava por trás disso. A outra informação que tem que estar presente é que, nessa época, nos anos 60, que foi negociado aquela nota adicional ao artigo 6, dizendo, enfim, que, no caso de economias planificadas, em que o Estado controla todos os preços, enfim, a regra de economia, não de mercado, de economia planificada, foi discutida na mesma época. Então, a conclusão a que se chega, se um eventual órgão de apelação um dia for olhar para isso, é que o contexto do artigo 2.2 parece restrito a uma questão da empresa e do mercado onde ela atua. E a questão da economia, se é uma economia de mercado ou não, teria sido capturada de um jeito ou de outro pela essa nota interpretativa dos anos 60. Então, na verdade, não fica muito claro até que ponto, se for olhada simplesmente a solução do que chegaram os panelistas no biodiesel, a prática australiana poderia ter que ser ajustada. Mas vão apelar e a gente não sabe o que a apelação vai chegar. A União Europeia, eu diria que é aquela em que a pressão para que ela, seja ela não
se alinhe aos Estados Unidos e não reconheça simplesmente, ou reconheça, é muito grande. E vazou, há uns 2 meses atrás, um documento da comissão apresentando ao parlamento qual era a situação, qual era a avaliação interna, e fica bem claro que são esses os 3 cenários que a comissão estava trabalhando. O reconhecimento pleno, e aí faz uma análise de custos associados ao reconhecimento pleno, o não reconhecimento pleno, e aí as dificuldades que poderia ter, e a opção que parece que o papel acaba sugerindo é encontrar uma coisa matizada, enfim, não, mas talvez a gente possa reconhecer, mas, ao mesmo tempo, você cria regras que permitam assegurar a proteção, só que não detalham quais seriam essas regras. Eu, pessoalmente, meu palpite é que estavam na cabeça um pouco, as regras estavam sendo usadas no caso da Argentina, alguma coisa nessa linha. Eu imagino que o resultado do painel do biodiesel atrapalha muito essa hipótese intermediária que os europeus estavam pensando, porque eu imagino que era alguma coisa naquela linha. Então, o que tá claro é que não há clareza sobre como tratar. Eu acho que o Brasil aí fica numa situação muito difícil. Eu ainda bem que não sou eu que tenho que tomar essa decisão, porque é uma decisão muito difícil sobre como encontrar que tipo de solução tem que ser dada. Estou totalmente de acordo que, a cada dia que passa, o que era difícil fica ainda mais difícil. Isso não tem dúvida. Agora, que simplesmente reconhecer, isso não me parece que seja um reconhecimento simples, não é nada simples, porque os custos para a indústria, que já está sofrendo muito, são muito grandes. Então, é claramente um problema. Então, agora, a solução, embaixador, eu realmente não vejo, não sei muito bem qual é a solução. Eu acho que está todo mundo esperando agora, pelo menos em Genebra, a apelação do caso do biodiesel. Eu acho que essa vai ser uma coisa muito importante, porque, dependendo do que o órgão de apelação disser, a solução, uma solução desenhada no âmbito do artigo 2.2 passa a ser possível, ou, dependendo do que o órgão de apelação disser, dificulta muito essa solução. Eu acho que aqui tem um elemento muito, muito importante. Com relação à segunda pergunta, que foi agora eu falei tanto de... da salvaguarda. Bom, primeiro, essas ideias que eu estava... são ideias pessoais, não é proposta, não tem nada sobre a mesa. Era simplesmente... Meu ponto que eu estava querendo é ilustrar que existe maneira de pensar alternativas às regras que existem, ou seja, não é algo que é inexorável que a gente tenha que conviver com isso e que, portanto, a única maneira de tratar a questão da China é o reconhecimento ou não. O meu ponto era só isso, não tem nenhuma proposta, não tem nada, são ideias da minha cabeça. O que eu acho que aqui, talvez, na linha do que o Hamid falou de manhã, evidentemente, uma negociação dessa não é simples, não tem nada de simples. E ela não produzirá efeitos, seguramente, até dia 11 de dezembro. Isso com certeza. Agora, se houvesse, não acho que vai haver, mas se houvesse algum tipo de conversa com a China, sobretudo nesse sentido, você estabelecer não, é por aqui, talvez a gente encontre uma solução, isso poderia, de alguma maneira, ajudar a fazer uma transição, uma passagem mais... Que o dia 11 de dezembro não fosse tão capital assim, do 11 é uma situação, no dia 12 o mundo mudou. Eu acho que esse tipo de coisa, todos os participantes, aqui eu insisto, China, Brasil, todos deveriam evitar esse tudo ou nada. Por quê? Porque alguém vai perder. Alguém não vai conseguir implementar e vai ter efeitos muito negativos. Então, na minha opinião, haveria estímulo a que todos sentassem, vamos pensar algo que poderia congregar, enfim, a discussão, que poderia abrir um caminho para o futuro. Não é coisa de curto prazo, mas se começar antes, eu acho que fazer. Porque depois que... A verdade é a seguinte, depois que esse assunto for para o órgão de solução de controvérsias, aí a chance de negociação acabou, né? Porque aí é uma questão de litígio e a parte que está litigando, obviamente, convencida dos seus argumentos, não vai querer conversar com a outra. E, no final, quando finalmente uma das partes for provada errada, ela não vai ter politicamente muito espaço. Então, a verdade, eu acho, é que com a data de 12 de dezembro, infelizmente, nós vamos entrar em mares turbulentos, porque não acho que essa discussão vá ocorrer, infelizmente. Poderia, não acho que seja impossível, mas não vai ocorrer. E nós vamos para um cenário de tudo ou nada, e que eu não acho que para o comércio e para a OMC seja uma coisa que a gente deva comemorar. Eu acho que se pudesse evitar, acho que seria melhor para todo mundo, mas, enfim. Diretor-geral da OMC
Fica a sugestão. Felipe, temos um convidado presente, o Lohan Hussman, que é sócio no Field Fisher, e ele está muito próximo da questão e das discussões envolvendo a China. I'm sorry, I should speak in English, since I began. So I'm going to start again. We have Mr. Lohan Hussman with us from Field Fisher, and he's very close to the discussions in Europe involving China. He will have a couple of minutes to just make a quick exposition commenting on Felipe. We have just a couple of minutes, but however you decide. Yes. So, good morning, everyone. Thank you for the invitation to just say a couple words about the situation in Europe. As it's just been said, as I understood it, the situation is very unclear, and I can confirm that. That is the case. So that's a very simple explanation. In fact, the discussions in Europe, I would say, really only started since the beginning of this year. So if you think you're late, we're also late in Europe. The situation in Europe is a bit complicated by the fact that China is named in the European legislation as a non-market economy. And so one of the immediate points of discussion was taking China as a name out of the legislation. And I think pretty much everyone in the debate is accepting that idea, if for no other reason than to put ourselves at the same level as other countries, such as the US and Canada and others, who don't name China as a non-market economy in their legislation, but essentially treat China and other countries on a case-by-case basis. So I would say there's a very good chance that if there's one thing there's a good chance of in Europe, it's that we would move towards that kind of an approach. Beyond that, though, the question about what methodology would we apply after December of this year, I think there the European Parliament has given a very clear signal just about a month ago in a resolution which is non-binding because it's not the Parliament who's responsible in the first instance for a legislative proposal, but it's the Commission, the European Commission. But with that resolution, the Parliament was sending a clear message that it expects any proposal to continue to treat Chinese imports according to a non-standard methodology. So a methodology other than what would be applied under Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement, so that it would be based still on what remains of China's accession protocol. And this reflects a fundamental observation, which is if it was desired to simply move to the standard methodology, despite some public statements or maybe a current consensus in Geneva, in any event, if you look at the language of Section 15, there's a lot that remains after December of this year. And the very simple point is to say, okay, if the intention was to give China something in December of this year, it would mean practically increasing the number of situations where we use Chinese prices and costs as the basis for a dumping margin calculation. But we are not obliged to simply go to the standard methodology. And so one of the questions being considered in Europe is, okay, do we change our methodology from what we do now, which is simply look at third country prices and costs, what we call the analog country? Do we change and go to some other methodology which would make greater use of information of the Chinese producers? And that, I think, could also be considered. And I would say, again, if I was a betting person, I would say probably there's a good chance we will change our methodology, but we would not go to simply a standard methodology. The third aspect, though, is the burden of proof. And this is a very tricky one, because in the end, this could make all the difference between whether ultimately we are going towards essentially giving market economy status or not. And I would say this is where the most difficult discussions are taking place right now as we speak. And this is one of the reasons why it's not clear which way this is going to come out. The way the decision-making process is working, there will be a meeting of the College of Commissioners in July, on the 20th of July, and they will essentially, well, they should normally decide on a course of action. You heard the three options that were described: to do nothing, to give market economy status, or something in the middle. I think it's
the chances are pretty good that the meeting in July will decide on an orientation and that an actual proposal, legislative proposal, will follow somewhat shortly thereafter, most likely because everyone in Brussels leaves for vacation in August. It would be most likely in September. So that's the situation. And then in September, once the Commission adopts a proposal, it would go to the European Parliament and the Council of Ministers to decide what to do with that proposal. And I think there is a good chance that you will see quite a bit of discussion still in the Parliament about whether or not the Commission's proposal, whatever it is acceptable in whatever form. And the reason for saying that is because even such a change as taking the name of China out of the regulation has important implications for the decision-making process in Europe. Because to modify the legislation like that is something that requires the approval of the European Parliament and the Council of Ministers. If China is taken out of the legislation, that means essentially the Commission would be empowered to make a decision on a case-by-case basis. In that situation, the Parliament and the Council no longer have the power they have today to give their approval or not to that decision. So, again, this is part of the internal cuisine of the European decision-making process, but all this to say that I think it's very possible that even by the fourth quarter of this year, it may not be completely clear how Europe will go. The one thing I would like to say, though, about the use of the cost adjustments under Article 2.2 of the anti-dumping agreement, one of the reasons why the Parliament made such a strong statement to say, no, we have to stay with a non-standard methodology is because of the biodiesel decision at the WTO. And also, I mean, if you just think of it in terms of burden of proof, under Article 2.2, you, regardless of how strictly the panel ruled in biodiesel, you're talking about a case-by-case, company-by-company, and cost-by-cost determination. You have to show a distortion at that level of detail. So I think it's pretty safe to say it would be a mistake if we would just simply think, okay, we can put China under the heading of a particular market situation and just make use of the existing rules under Article 2.2. Given the lack of transparency, given the lack of cooperation of Chinese producers and the Chinese government in trade defense investigations, for me, it would make no sense to simply jump immediately to use the standard methodology. And I think that's the general feeling right now in Europe. And I think the European Commission is taking that into account. I hope that's a good enough summary. I'm happy to answer any questions. Thank you. Thank you so much for agreeing to speak for some minutes. It's a pleasure that you have joined us today. Felipe, algumas palavras para encerrar? Bom, acho que o Luan tocou no... Acho que o ponto da mensagem é essa, ou seja, o caminho que nós temos que encontrar é um caminho, possivelmente um caminho intermediário. Acho que é a maneira de avançar. Não é fácil. As leituras extremadas seguramente não são as mais fáceis. As intermediárias são as mais... tendem a ser as melhores. O problema é que elas não decorrem, seja da leitura do acordo antidumping, seja da leitura do protocolo, elas não surgem à primeira vista. Não é uma coisa óbvia o caminho a se seguir. E aqui, que acho que é o ponto que eu acho que eu estou fazendo, é que qualquer solução vai ter que ter um elemento político. Se não tiver um elemento político uma hora e tentar encontrar um entendimento, um modus vivendi, uma solução, uma transição, alguma coisa do gênero, acho que todos saem perdendo de um jeito ou de outro. Vai ser o pior cenário, que eu acho que é esse que vai acontecer, é que a transição à noite de 11 para 12 de dezembro realmente represente um tudo ou nada. Eu acho que seria ideal se a gente conseguisse fazer qualquer solução antes, uma negociada, sentar para discutir, enfim, suspender esse dia fatídico até que se tenha pelo menos um caminho, uma direção do que pode vir a ser feito. Isso acho que seria melhor para todo mundo, inclusive para os chineses, para a gente, indústrias domésticas. Eu acho que a negociação, por dever de ofício, eu acredito que a negociação é sempre a melhor maneira de tentar resolver
O litígio é só quando não funciona mais nada, mas eu acho que aqui ainda tem coisa para... Você tem caminhos ainda a tentar. Felipe, muito obrigado pela excelente apresentação, como sempre. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco hoje. Não, eu que agradeço. Obrigado.